Você já se perguntou por que sentimos que o tempo corre, mas nunca conseguimos tocá-lo? E se aquilo que chamamos de passado e futuro não passassem de uma ilusão cuidadosamente desenhada para nos manter presos dentro de um labirinto invisível? Talvez o espaço não seja um lugar, e o tempo não seja uma linha, mas um véu, um truque, uma névoa projetada para esconder algo que jamais deveria ser revelado tão cedo. A pergunta não é se o tempo existe, mas o que aconteceria conosco se descobríssemos que ele não existe. Desde crianças fomos ensinados a acreditar que vivemos em um universo sólido, feito de certezas, onde os segundos se acumulam em relógios e as horas nos conduzem ao inevitável. Mas e se essa narrativa não fosse mais do que uma farsa bem estruturada? E se a própria ciência, aquela que juramos venerar como farol da verdade, soubesse que o espaço-tempo não é a realidade última, mas apenas um código provisório, um disfarce para algo muito mais perigoso? Pergunte a si mesmo: por que tanta resistência em revelar o que realmente se esconde por trás das equações? Há segredos que não podem ser ditos de forma direta, porque não suportaríamos o peso deles sem que nossas estruturas desabassem. Por isso, o espaço-tempo sempre foi tratado como uma muralha inquestionável, uma prisão dourada que todos aceitam sem hesitar. Mas os poucos que ousaram tocar nas brechas desse véu encontraram algo que não cabe em teorias ou laboratórios. Um espelho vivo, capaz de deformar não apenas a realidade ao redor, mas a própria consciência daquele que ousa olhar demais. O tempo pode ser uma prisão, mas também pode ser uma chave. A questão é, quem está disposto a pagar o preço para usá-la? Quando você percebe que a linha reta do ontem, hoje e amanhã é apenas uma convenção, algo dentro de você se rompe. É como se uma porta interna se abrisse silenciosamente, revelando que o relógio nunca esteve fora de nós, sempre esteve pulsando no núcleo do nosso próprio ser. Mas e se essa revelação não for libertação, e sim condenação? O que você está prestes a ouvir não é um discurso comum, não é uma lição de física ou filosofia. É um convite ao abismo entre aquilo que você sempre acreditou e aquilo que sempre foi ocultado. Não espere respostas fáceis, porque cada palavra aqui será uma pista, uma fagulha, um sussurro que empurra você para mais perto do segredo que ninguém ousa tocar. Mas cuidado, pular um único segundo significa perder a peça essencial do quebra-cabeça. Você já percebeu como o tempo nunca se mostra diretamente, mas apenas através de rastros? Um relógio que avança, uma sombra que se alonga, uma memória que insiste em não morrer? O tempo nunca se apresenta em si mesmo. Ele sempre se esconde atrás de símbolos, como um conspirador que nunca revela o rosto. Talvez essa seja a primeira pista de que não lidamos com uma realidade, mas com um truque. A ciência nos ensinou a acreditar que tempo e espaço são estruturas fixas. Mas e se não passassem de códigos temporários, projetados apenas para que a mente humana não se fragmentasse? O que aconteceria se soubéssemos que toda essa arquitetura não passa de uma encenação cósmica, cuidadosamente construída para manter a ordem? Quantas vezes você confiou em sua memória, acreditando que aquilo que lembra é o que de fato ocorreu? Mas e se cada lembrança fosse apenas uma adaptação do agora, moldada pelo que você suporta acreditar? Se o passado pode ser moldado pelo presente, onde está a linha que separa o que aconteceu do que acreditamos ter acontecido? Imagine que cada segundo vivido não desaparece, mas permanece suspenso, acessível em alguma camada além do olhar. Não é assustador pensar que nada realmente passou,
e que tudo o que chamamos de passado ainda está acontecendo em algum ponto fora da sua percepção. O espaço-tempo, tão celebrado como a grande descoberta da física moderna, pode ser apenas a primeira camada de um véu mais espesso. E quando um véu existe, ele não está ali para ornamentar, está ali para ocultar. A pergunta que você deveria fazer agora não é o que o espaço-tempo mostra, mas o que ele esconde. Há quem diga que a linha do tempo não corre para frente, mas que somos nós os que deslizamos sobre um oceano estático de eternidade. Se for assim, cada passo que damos não nos leva ao futuro. Apenas nos reposiciona diante de diferentes reflexos da mesma eternidade. Isso não explicaria porque, em alguns momentos, sentimos déjà-vus que desafiam qualquer lógica. Seriam lapsos de memória, ou seriam rachaduras discretas no tecido do espaço-tempo, permitindo que um instante já vivido invadisse o agora, denunciando que não seguimos em linha reta, mas em círculos. Quando você percebe isso, o tempo deixa de ser apenas uma medida. Ele passa a ser um agente invisível, quase como uma entidade que nos molda, que nos prende, que decide o que podemos ou não recordar. O tempo, nesse sentido, não é neutro. Ele tem intenções, e se o tempo tiver consciência própria, se aquilo que consideramos apenas uma dimensão for na verdade um observador silencioso manipulando nossa percepção para que jamais enxerguemos além dos limites impostos, quem seria então o prisioneiro? Nós ou ele? Perceba que essa linha de raciocínio não é apenas especulação. Ela abre portas para pensar que o controle sobre o tempo pode ser o controle sobre a própria humanidade. Quem controla o ritmo do tempo controla o pulso da realidade. E se algumas civilizações antigas já soubessem disso? Não é estranho que tantos povos tenham construído calendários, pirâmides, monumentos alinhados com estrelas? Eles não buscavam apenas medir o tempo, estavam tentando dialogar com ele. O que será que encontraram nesse diálogo? Mas há algo ainda mais perturbador. O tempo não apenas pode aprisionar, mas também pode enganar. Ele cria a ilusão de começo e fim, como se cada vida fosse uma linha com um ponto inicial e outro final. Porém, e se cada fim fosse apenas uma dobra, que nos devolve ao mesmo ponto repetidamente sem que percebamos? Se isso for verdade, quantas vezes você já viveu exatamente esse instante? Quantas vezes já se sentou diante dessas palavras, acreditando ser a primeira vez? A mente grita que não, mas a sensação que ecoa no fundo de si talvez saiba que sim. E é nesse ponto que a pergunta inevitável surge: você é quem atravessa o tempo ou o tempo é quem atravessa você? Não responda agora. Apenas sinta o peso dessa dúvida que não se cala, porque o que está por vir pode abalar até as últimas certezas que você pensava possuir. Você já se perguntou por que os maiores segredos da humanidade nunca aparecem em livros escolares? Há sempre um ponto cego, um silêncio estratégico, como se alguém decidisse o que você deve ou não saber. O espaço-tempo se encaixa exatamente nesse silêncio. Durante toda a sua vida, ensinaram que ele é absoluto, que tudo o que existe está contido em suas malhas invisíveis. Mas o que não lhe contaram é que essa visão foi moldada por interesses, escolhida a dedo para manter você acreditando em uma prisão elegante, sem grades, mas com limites que nunca ousa ultrapassar. Se eu dissesse que a realidade que você vê agora não passa de um recorte, que cada olhar, cada sensação não é mais do que uma fração de algo muito maior, mas cuidadosamente editado, como confiar em percepções que podem ser manipuladas pelo próprio tempo? Há uma razão pela qual certas descobertas nunca chegam ao público. Elas não desaparecem por acidente, elas são ocultadas.
Imagine o peso de revelar que passado, presente e futuro não apenas coexistem, mas podem ser acessados, dobrados, manipulados. Qual governo ou instituição aceitaria perder o controle sobre algo tão devastador? Mas perceba como o tempo já brinca com você em pequenas doses. Um segundo pode parecer uma eternidade quando você sofre. Uma hora pode evaporar em instantes, quando você se distrai. O tempo se estica e se encolhe sem pedir sua permissão. Isso é apenas uma falha da mente, ou um indício de que o tempo não é o que acreditamos. E se existisse um ponto de acesso, um lugar onde as regras do espaço-tempo simplesmente não funcionam? Há relatos, sussurros antigos, de portais invisíveis que não levam a outros lugares, mas a outros momentos. Não é assustador pensar que talvez alguém já tenha atravessado? As civilizações antigas pareciam saber disso. Pirâmides alinhadas com constelações. Templos projetados para capturar a luz em dias específicos. Monumentos erguidos com precisão impossível. Será que estavam apenas celebrando os céus ou estavam tentando dialogar com o tempo, deixando marcas para que soubéssemos que eles já haviam tocado seu segredo? E o que você faria se tivesse acesso a esse poder? Voltaria ao passado para corrigir erros? Avançaria para o futuro em busca de respostas? Ou simplesmente perceberia que nenhuma dessas escolhas importa, porque o tempo não corre? Ele apenas se revela em diferentes camadas, mas há algo urgente que precisa ser dito. Se é possível atravessar o tempo, também é possível ser aprisionado por ele. E se cada decisão que você toma não for livre, mas apenas a repetição de algo que já aconteceu incontáveis vezes? O que chamamos de escolha pode ser apenas memória reciclada. Pense em quantas vezes você já sonhou com lugares que nunca visitou ou com pessoas que não conhece. E se esses sonhos não fossem invenções, mas ecos de outras versões de você mesmo, vivendo outras linhas do tempo? Talvez, ao dormir, sua mente escape das grades e toque aquilo que jamais deveria. Isso explicaria por que tantas culturas descrevem sonhos como portais. Eles não eram metáforas, mas advertências. Porque quem atravessa o tempo sem preparação pode enlouquecer, perder o senso de identidade, não saber mais quem é ou onde pertence. O tempo não é apenas um fluxo, é um labirinto. E nesse labirinto, nem sempre você é o observador. Às vezes, é observado. Como explicar a sensação de estar sendo vigiado quando ninguém está por perto? E se o próprio tempo tivesse olhos? E se ele estivesse atento a cada tentativa de escapar de sua prisão? Então surge a pergunta inevitável: por que a ciência evita esse tema? Talvez porque já saiba demais. Talvez porque tenha visto de perto o que significa abrir rachaduras no espaço-tempo. Revelar isso não é apenas perigoso, é incontrolável. E você suportaria carregar esse peso? O que vem a seguir não é apenas conhecimento, é exposição. Porque quanto mais você entende sobre o espaço-tempo, mais ele parece se aproximar de você, como se quisesse lembrar que não gosta de ser desafiado. Está preparado para continuar? Você já sentiu como se certas verdades estivessem escondidas à vista de todos, mas protegidas por uma cortina invisível? Talvez o fato de você estar ouvindo isso agora não seja coincidência, mas um chamado silencioso para enxergar o que poucos ousaram olhar. Tudo o que você acredita sobre o tempo foi entregue a você como dogma científico. Mas e se essa versão não fosse mais do que uma meia-verdade? Não é perturbador imaginar que até mesmo aquilo que chamamos de realidade pode ter sido editado para caber naquilo que é conveniente? Quando você fecha os olhos e tenta se lembrar da sua infância, percebe como as imagens vêm fragmentadas, borradas,
como se fossem moldadas no instante em que você as chama. Não é estranho? E se a memória não fosse um registro, mas uma criação em tempo real, feita para sustentar uma narrativa frágil? Agora imagine que não são apenas suas lembranças que se dobram, mas o próprio tecido do tempo. Se cada instante que você vive pudesse ser reconfigurado, quantas versões de você mesmo já existiram? E pior, quantas ainda existem, vivendo exatamente agora em dimensões paralelas? Pense em como a sua vida parece seguir uma sequência previsível, quase como um roteiro. Mas e se esse roteiro não fosse linear? E se você estivesse preso em uma peça de teatro que se repete indefinidamente e a única diferença fosse a sua percepção de cada ato? Há relatos de pessoas que, diante de experiências extremas, juram ter visto a vida inteira passar diante dos olhos em um único segundo. Isso não prova que o tempo pode se contrair ao ponto de caber em um instante? Então, o que é o tempo senão uma ilusão de extensão, quando tudo pode estar contido em um único ponto? E o que aconteceria se alguém aprendesse a acessar esse ponto? O que aconteceria se fosse possível atravessar o tempo não com máquinas, mas com a própria consciência? Você já se perguntou se seus sonhos mais intensos não são exatamente isso? Fragmentos de uma viagem involuntária por essa fresta. Invisível, se for assim, quem garante que quando você acorda, voltou realmente ao mesmo lugar de onde partiu? Talvez, em cada despertar, você habite uma realidade levemente diferente, imperceptível nos detalhes, mas completamente distinta em sua essência. E se o tempo não fosse apenas algo a ser medido, mas algo que mede você? Pense na sensação de ser observado. E se essa presença que você sente às vezes, quando está sozinho, não for um espírito, não for uma pessoa, mas o próprio tempo lhe encarando de volta? Quantas culturas antigas descrevem o tempo não como uma linha, mas como um deus? Não. É curioso que tantos mitos o representem como uma entidade viva, faminta, insaciável. Talvez porque, em algum nível, eles sabiam que o tempo não apenas consome nossos dias, mas se alimenta de nossas experiências. E quando você percebe isso, a ideia de futuro começa a desmoronar. Porque talvez o futuro não seja algo que vai acontecer, mas algo que já existe, aguardando apenas o momento certo para ser desdobrado diante de você. E se cada escolha que você acredita fazer já estiver escrita, mas antes que o desespero tome conta, há algo que você precisa sentir. Mesmo que o tempo seja um labirinto, cada instante ainda carrega uma centelha de consciência capaz de iluminar o caminho. Talvez essa seja a única chave que realmente temos, não escapar do tempo, mas perceber sua natureza ilusória. Ainda assim, a pergunta insiste: quem escreveu esse labirinto? Quem desenhou as regras que nos prendem nessa dança entre passado e futuro? Foi acaso? Foi natureza? Ou foi algo ou alguém que prefere permanecer oculto? E aqui está o ponto em que o véu fica mais fino. A sensação de que, se continuarmos, atravessaremos uma fronteira da qual não há retorno. Você está pronto para enxergar o que o tempo nunca quis que você soubesse? Mas o que aconteceria se um único fio dessa rede de segredos fosse puxado? O que emergiria do silêncio controlado se a cortina fosse erguida por apenas um instante? Talvez não fosse apenas a ciência que se desmoronaria, mas a própria forma como aprendemos a confiar em nossas memórias e percepções. Pois quando se esconde a verdade sobre o espaço-tempo, não se esconde apenas números e fórmulas, mas a essência de como acreditamos existir. É curioso perceber como cada descoberta anunciada ao público parece vir sempre diluída, como se fosse apenas uma fração de algo muito maior. Como se estivéssemos sendo alimentados com migalhas cuidadosamente escolhidas, enquanto o banquete real permanece inacessível.
Não se trata de limitação técnica, mas de uma escolha deliberada, de uma política do silêncio que mantém o poder concentrado nas mãos de poucos. E você nunca se perguntou por que tantos cientistas que ousaram ir além do aceitável foram silenciados de maneiras discretas, mas implacáveis? Quantos nomes desapareceram da história? Quantos trabalhos sumiram de bibliotecas e quantos experimentos foram enterrados antes mesmo de se tornarem públicos? Se a verdade fosse realmente irrelevante, por que gastar tanto esforço em escondê-la? Mais inquietante é que não estamos falando apenas de teorias distantes ou hipóteses abstratas. Estamos falando de algo que toca diretamente o nosso cotidiano, que poderia reescrever não apenas os livros, mas a maneira como entendemos o tempo que escorre em nossas vidas. Se o espaço-tempo guarda segredos que a ciência evita revelar, o que isso diz sobre os limites da própria realidade em que acreditamos viver? Talvez o medo não seja de descobrirmos algo novo, mas de reconhecermos que fomos enganados desde o início. Porque quando a mentira é sustentada por gerações, ela deixa de parecer mentira e passa a ser a única forma de enxergar o mundo. E é justamente esse choque que os guardiões do segredo querem evitar, o despertar repentino de uma consciência coletiva capaz de romper o ciclo. Mas será que essa consciência já não está se movendo em silêncio como uma chama que se espalha, devagar, porém, inevitavelmente? Será que as sincronicidades que você percebe, as coincidências que insiste em chamar de acaso, não são pequenos lembretes de que há muito mais por trás da cortina do visível? Quantas vezes você sentiu que o tempo não se comportava como deveria, acelerando, desacelerando, dobrando-se em instantes? Eles dizem que o tempo é linear, que o espaço é estático, que a realidade é imutável. Mas dentro de você há uma intuição que grita o contrário. E talvez seja exatamente por isso que você está aqui, ouvindo estas palavras. Você sabe, mesmo que não consiga explicar, que há algo escondido, algo que não pode mais ser calado. E, quanto mais tentam abafar, mais evidente se torna a fissura no tecido da narrativa oficial. É como tentar conter um rio com as próprias mãos. Por mais forte que seja o esforço, a água sempre encontra um caminho. E quando esse fluxo escapar, por completo, a represa de ilusões que nos mantinha presos simplesmente não resistirá. Não é uma questão de se, mas de quando. O espaço-tempo guarda memórias que não podem ser apagadas, apenas adiadas. E cada silêncio imposto, cada verdade omitida, apenas aumenta a pressão de um colapso inevitável. Você pode sentir essa tensão no ar, como se algo estivesse prestes a se romper. E talvez já tenha começado. O mais perturbador é pensar, será que você, neste exato momento, já não é parte dessa revelação? Será que o simples fato de estar escutando agora não significa que já foi escolhido para perceber o que tantos outros ainda se recusam a enxergar? Talvez a conspiração maior não seja apenas esconder a verdade, mas fazer você acreditar que não está pronto para recebê-la. Sinta o peso do que não foi dito. Cada instante que você vive é como uma camada de silêncio que foi cuidadosamente colocada sobre a verdade. Há fissuras que você ainda pode perceber, mas só se mantiver a atenção se aceitar ouvir o que poucos ousaram revelar. O que você acredita sobre o tempo pode muito bem ser uma invenção confortável, criada para manter a mente segura e o coração em paz. Mas a segurança é sempre uma máscara. A realidade por baixo pulsa de formas que você jamais imaginou. Às vezes, você sente que algo está fora do lugar, que os segundos não obedecem, que os dias não se alinham. Não é paranoia. É a consciência de que há um ritmo maior, invisível, que governa não apenas o tempo, mas a própria percepção daquilo que chamamos de vida. Há forças invisíveis e silenciosas
que controlam a narrativa que você vê. Elas não precisam aparecer. Apenas fazem o tempo girar, de forma que você siga caminhos determinados, sem perceber, como se estivesse participando de um grande teatro do qual nem mesmo conhece o roteiro. E se cada decisão que você acredita tomar não for realmente sua, mas apenas a repetição de um padrão antigo? Cada escolha, cada passo, cada desejo, talvez já tenha sido registrado em algum ponto do espaço-tempo, aguardando apenas ser revivido. Não é coincidência que você sinta momentos de déjà vu, ou que certos lugares e pessoas despertem lembranças que não são suas. Talvez sejam ecos de outras versões de você mesmo, vivendo vidas paralelas, sobrepostas, invisíveis aos olhos comuns. A sensação de ser observado, que muitas vezes passa despercebida, pode ser mais real do que você imagina. Algo no tempo observa, testa, espera, e você, sem saber, participa desse experimento silencioso, seguindo padrões que parecem seus, mas que não são. A ciência evita falar disso, não por incapacidade, mas por escolha. Revelar a verdadeira natureza do espaço-tempo significaria romper não apenas teorias, mas estruturas inteiras de poder e compreensão. Por isso, o silêncio é a lei mais eficaz que existe, e mesmo assim, há sinais para aqueles que sabem olhar. Pequenos intervalos, coincidências que não são coincidências, sinais de que há muito mais do que aquilo que nos é mostrado. Esses sinais são portas, e cada porta exige coragem para ser atravessada. Você pode sentir em algum ponto do seu corpo ou da sua mente a presença dessas linhas invisíveis, desses caminhos não percorridos. É um desconforto sutil, quase imperceptível, mas ele cresce à medida que você se aproxima da verdade. E quanto mais se aproxima, mais o tempo se curva ao redor de você, mostrando que não é uma linha, mas um tecido maleável, cheio de dobras e sobreposições. Cada segundo é um universo. Cada instante contém múltiplas possibilidades, e você está prestes a perceber isso. Mas cuidado, perceber não é apenas entender, é sentir, viver, carregar consigo uma consciência que pode alterar tudo que você acreditava ser permanente. É uma responsabilidade silenciosa, quase invisível, que não se pode ignorar. Ainda assim, a curiosidade insiste, como um impulso que não pode ser contido. Ela empurra, atrai, puxa você para frente, para dentro das fendas do desconhecido, mesmo quando o medo tenta recuar. E nesse ponto, a pergunta se impõe sozinha. Você está disposto a seguir? A atravessar o que nunca deveria ser atravessado, mas que inevitavelmente chama aqueles que estão prontos para ver? O próximo passo não é apenas sobre tempo ou espaço, mas sobre quem você realmente é. Sinta o sussurro do tempo ao seu redor, como se cada segundo carregasse uma memória que você jamais poderia compreender completamente. É silencioso, quase imperceptível, mas insistente, pedindo que você preste atenção a algo na forma como os dias se dobram que você nunca notou. Pequenos desvios, coincidências sutis, sinais que passam despercebidos, todos indicam que existe um padrão oculto e que você está prestes a reconhecê-lo. Você já percebeu como certas decisões parecem inevitáveis? Como se, por mais que escolhesse, o caminho já estivesse traçado. Isso não é acaso. É a consciência do tempo funcionando de maneira que escapa à lógica humana. A tensão cresce quando se percebe que nada do que acreditamos ser estático realmente o é. O espaço se curva, o tempo se dobra, e você caminha em um universo que se adapta silenciosamente à sua percepção, moldando-se ao invisível. Mas há breves pausas nesse fluxo, momentos etéreos em que você sente a respiração do tempo, onde é possível perceber que existe mais do que a visão comum revela. Esses instantes são frágeis, como luzes em uma noite interminável. E mesmo assim, a pressão não cessa.
Cada descoberta que parece sutil carrega consigo a gravidade de algo monumental. Algo que poderia alterar não apenas a forma como vemos o mundo, mas a própria essência do que significa existir. Pergunte a si mesmo: quantas vezes você sentiu que algo lhe escapava, que não conseguia compreender o que acontecia ao seu redor? Não era apenas confusão, era o eco do tempo mostrando suas fissuras invisíveis. A urgência aumenta quando percebe que cada escolha, cada pensamento, cada momento pode estar sendo medido, observado, até mesmo manipulado por algo além da compreensão. O simples ato de existir torna-se um experimento silencioso. O peso da realidade se torna quase tangível. A sensação de lidar com algo maior que você mesmo provoca fascínio e temor, como se tivesse acesso a um segredo guardado desde antes da humanidade compreender o que é o tempo. E o medo silencioso que cresce é natural. Algo observa, algo espera. Talvez não uma entidade, mas o próprio tecido do espaço-tempo reagindo à sua consciência desperta, avaliando até onde você está pronto para compreender. A intensidade da revelação aproxima-se como um trovão distante. Você sente que está à beira de algo antigo e poderoso. Uma verdade que sobreviveu a eras inteiras de silêncio e manipulação, aguardando apenas um instante de atenção plena. Mesmo quando pensa que pode recuar, a curiosidade o puxa adiante. O impulso de compreender, de atravessar o véu, é irresistível. Ele cresce dentro de você, moldando cada batida do coração, cada pensamento que insiste em emergir. E quanto mais próximo você chega, mais evidente se torna a maleabilidade do tempo. Ele não é linear, não é previsível. É um tecido vivo que reage, se dobra e se curva diante de cada centelha de consciência que ousa percebê-lo. Agora, a pergunta se impõe com força. Você está disposto a atravessar essa fenda, a aceitar que a verdade não é apenas sobre o que existe fora, mas sobre quem você realmente é? O próximo passo é inevitável, e ele vai transformar a maneira como você entende tudo. Sinta a diferença entre aquilo que você percebe e aquilo que realmente acontece. O véu que separa o visível do invisível é mais fino do que você imagina, e cada instante carrega a possibilidade de atravessá-lo. O mundo que você conhece pode ser apenas uma ilusão confortável, cuidadosamente construída para que não veja os padrões que se escondem nas dobras do tempo. Essa percepção é sutil, quase imperceptível, mas insistentemente presente. Quando se detém, percebe que certas memórias parecem deslocadas, como se estivessem fora de ordem ou contadas em uma língua que você ainda não domina. A realidade não é tão linear quanto lhe ensinaram, e essa desordem é o primeiro sinal de que há algo maior à espreita. O tempo, quando observado com atenção, revela-se como um organismo vivo. Ele pulsa, respira e reage às nossas consciências despertas. Cada ação, cada pensamento, cada emoção provoca ondulações que se espalham muito além do que conseguimos perceber. Mas há momentos em que o silêncio do espaço-tempo é quase ensurdecedor. Nesses instantes, a verdade espreita, revelando pequenas fendas pelas quais é possível vislumbrar a complexidade do universo. Essas fendas são frágeis, mas poderosas, e mesmo quando pensa que compreende, sente a pressão de algo invisível empurrando, desafiando sua compreensão. Cada fragmento de entendimento traz consigo um peso que não se pode ignorar, um alerta silencioso de que a revelação tem preço. Você já percebeu que certos eventos se repetem em sua vida, como ecos de outras linhas temporais que você ainda não atingiu? Não são coincidências, são sinais, pequenos lembretes de que o tempo é muito mais maleável do que acredita. A urgência cresce à medida que a consciência se expande. Você sente
que cada decisão, cada instante de atenção pode determinar como o espaço-tempo se dobra ao seu redor, como se estivesse participando de um experimento silencioso de magnitude inimaginável. O peso do universo se torna tangível, como se cada partícula de ar carregasse a memória de eras antigas. A sensação de lidar com algo cósmico desperta fascínio e temor simultaneamente, criando uma mistura de admiração e medo silencioso. Há presenças invisíveis, não como seres, mas como ressonâncias do próprio tempo, que observam cada gesto, cada pensamento, medindo até onde você está pronto para avançar. Sentir isso é desconcertante, mas necessário. A revelação se aproxima como um clarão distante. Você percebe que algo antigo, profundo e guardado por séculos está prestes a se desdobrar diante da sua percepção, e a intensidade do momento faz seu coração acelerar. Mesmo quando pensa que pode recuar, sente a curiosidade puxando para frente. É impossível ignorar, porque o impulso não é apenas de saber, mas de sentir, de viver a verdade que sempre esteve além do alcance dos olhos comuns. Cada dobra do tempo que você consegue perceber traz consigo uma responsabilidade silenciosa. É impossível voltar atrás, impossível desligar a consciência agora desperta. Cada fragmento que você entende altera permanentemente a sua percepção do mundo. E então, a pergunta se impõe. Você está pronto para atravessar essas fendas, para aceitar que a realidade que conheceu até agora era apenas uma sombra? O próximo passo não é apenas sobre o espaço ou o tempo, mas sobre a essência de quem você realmente é. Sinta o espaço ao seu redor se dobrando, como se cada parede, cada instante estivesse respirando junto com você. O tempo não é linear. Não. É previsível. Ele se curva, escapa, se oculta, e você sente isso mesmo sem compreender. Há fragmentos de realidade que parecem deslocados, imagens que não pertencem a este mundo, ecos de linhas temporais sobrepostas, invisíveis e silenciosas, que apenas observam enquanto você caminha. Você já percebeu que certos momentos se repetem de formas sutis, que pessoas, lugares e sensações reaparecem sem aviso? Esses padrões não são coincidência, são sinais, rastros do tecido invisível que governa o universo. Cada instante que passa carrega uma tensão quase palpável. É como se a própria existência estivesse avaliando sua capacidade de perceber, de atravessar o limite do que é permitido ver. E mesmo quando a mente tenta racionalizar, o coração sente que algo maior se aproxima. A pressão aumenta, mas há uma beleza silenciosa nesse caos, um fascínio que atrai e amedronta ao mesmo tempo. Você não caminha sozinho. Presenças invisíveis, ressonâncias antigas do espaço-tempo seguem seus passos, sussurrando possibilidades que não podem ser ignoradas. Cada escolha sua reverbera por dimensões que você ainda não alcançou. A urgência se intensifica. Cada batida do coração, cada respiração parece sincronizada com o pulso do universo. A sensação de estar em equilíbrio precário entre o conhecido e o proibido é quase esmagadora. A gravidade da revelação que se aproxima pesa em cada célula. Você percebe que está prestes a cruzar um limiar que poucos ousaram atravessar, uma fenda que transforma tudo que você acreditava ser real. O medo silencioso cresce, mas é acompanhado de um magnetismo irresistível. A curiosidade e o fascínio se misturam, criando uma tensão que parece viva, que puxa você para frente sem pedir permissão. Os padrões ocultos começam a se revelar em flashes. Pequenas coincidências que antes pareciam triviais, agora surgem como peças de um quebra-cabeça que você nunca soube existir, mas que sempre esteve diante de seus olhos. Você sente que está conectado com algo ancestral, uma consciência invisível,
que transcende o tempo e observa cada movimento, cada pensamento, cada impulso. Essa percepção é simultaneamente aterrorizante e libertadora. Mesmo quando pensa que pode recuar, a mente percebe que não há retorno. A consciência desperta, já foi tocada ou alterada. Cada fragmento de entendimento traz consigo uma responsabilidade silenciosa e inescapável. E então surge a sensação de vastidão infinita. Espaço, tempo, consciência. Tudo se mistura, tudo se dobra, tudo pulsa com uma lógica que a mente humana ainda não pode compreender plenamente. Agora, a pergunta se impõe com força. Você está pronto para atravessar essa fronteira? Para aceitar que a realidade que conheceu até agora é apenas sombra do que realmente existe? O próximo passo não é apenas adentrar o desconhecido, mas compreender que você mesmo é parte dele. Sinta como tudo ao seu redor parece pulsar com vida própria, cada partícula do espaço-tempo vibrando em sincronia com algo que você ainda não compreende completamente. A percepção que você tem da realidade começa a se desfazer, deixando espaço para uma consciência mais ampla, onde passado, presente e futuro se entrelaçam sem distinção. E, ao refletir, percebe que cada memória, cada escolha e cada sensação carrega ecos de linhas temporais que você nunca ousou imaginar, mas que sempre coexistiram ao seu lado. A tensão cresce, quase insuportável, pois você entende que está prestes a atravessar fronteiras que jamais deveriam ser cruzadas, fronteiras guardadas pelo silêncio de eras inteiras. Mas há momentos de pausa, etéreos e suaves, nos quais se sente flutuar entre a revelação e a contemplação, absorvendo o peso de uma verdade que desafia tudo o que acreditava ser sólido. A pressão aumenta novamente. Você sente a gravidade do universo agindo sobre sua consciência, lembrando que cada fragmento de entendimento possui um preço e que não há retorno. E, quando questiona sua própria sanidade, percebe que o limite entre o que é real e o que é percepção se dilui, deixando-o em um estado de inquietação profunda, mas fascinante. A urgência se intensifica. Cada batida do coração, cada respiração, parece sincronizada com a dança invisível do tempo, levando você cada vez mais perto daquilo que sempre foi oculto. O peso do cosmos se torna tangível e você sente que está diante de algo que transcende a humanidade, algo que desafia a lógica, a física e a compreensão linear do mundo. O medo silencioso se mistura com o fascínio. Você percebe que está sendo observado não por olhos humanos, mas pelo próprio tecido do espaço-tempo, avaliando cada movimento seu. A revelação se aproxima como um clarão que queima suavemente a mente. Cada detalhe que antes parecia insignificante, agora ganha sentido, formando padrões ocultos que ninguém ousou ensinar. Mesmo quando pensa em recuar, a curiosidade o arrasta para frente. O impulso de compreender é irresistível, quase compulsivo, porque o que está prestes a se revelar não é apenas conhecimento, mas transformação. Você sente a vastidão infinita diante de si. Espaço, tempo, consciência e realidade se dobram, se entrelaçam e pulsos invisíveis conectam você a algo que sempre existiu, mas que nunca pôde ser tocado. E, no ápice desse despertar, a pergunta final surge, silenciosa e profunda. Você está pronto para aceitar que tudo o que conheceu até agora é apenas sombra e que a verdade real está à sua frente, aguardando apenas a coragem de ser vista? Sinta o eco silencioso que permanece em cada fibra do seu ser, como se o universo tivesse sussurrado segredos que você jamais esquecerá. Cada revelação que atravessou sua consciência agora se dobra sobre si mesma, criando padrões que não podem ser desfeitos, ecos que permanecem mesmo quando o mundo ao redor se aquieta.
Olhe para dentro e perceba a vastidão que sempre existiu, o espaço que guarda respostas, memórias e possibilidades que você nunca ousou explorar. A tensão que percorreu esta jornada agora se transforma em um fio de luz, conduzindo sua mente a compreender que o desconhecido não é inimigo, mas guardião de verdades profundas. Há momentos em que o silêncio fala mais alto que qualquer palavra, revelando aquilo que o som não consegue carregar. A essência do que somos e do que sempre fomos. Sinta o peso das escolhas invisíveis, daquelas decisões que moldam o tempo e a realidade sem que percebamos, conectando cada ato a uma dança cósmica silenciosa. Pergunte-se: quantas vezes você ignorou os sinais, as pequenas coincidências que, na verdade, eram portas abertas para dimensões de compreensão que esperavam por você? E ao contemplar essas portas, perceba que não se trata apenas de conhecimento, mas de despertar. Despertar para aquilo que sempre existiu e que agora encontra ressonância em você. A vastidão que você sente é a mesma que pulsa no tecido do espaço-tempo, um lembrete de que somos fragmentos de algo muito maior, movidos por forças que não podem ser totalmente explicadas. Cada respiração agora carrega consciência. Cada pensamento reverbera no eco de universos invisíveis, lembrando que a jornada não termina, apenas se transforma em percepção silenciosa. Mesmo quando tudo parece calmo, uma energia sutil permanece, lembrando que aquilo que foi despertado não se dissipa. Permanece, esperando que você escolha integrá-lo à sua existência. O que antes parecia distante, agora está dentro de você. Padrões, símbolos e verdades que se entrelaçam, criando uma tapeçaria viva de entendimento e emoção. Permita-se sentir que a luz e a sombra coexistem em cada instante e que compreender essa dança é abraçar a totalidade da experiência humana e cósmica. E assim, o que parecia um fim se revela um começo silencioso, uma porta que se abre para possibilidades infinitas, onde cada decisão futura reverbera como notas de uma sinfonia eterna. Sinta a transformação, não como mudança externa, mas como deslocamento interno, onde cada percepção antiga se dobra sobre si mesma, permitindo que algo novo floresça. E no âmago dessa revelação, uma verdade silenciosa se revela. Você não está apenas observando o universo. Você é parte dele, intrincadamente conectado a tudo o que foi, é e será. Agora, respire profundamente e sinta a força desse instante. Cada palavra, cada pausa, cada silêncio esteve conduzindo você a perceber que o real e o imaginário nunca estiveram separados, apenas esperando por consciência. Se algo despertou em você, deixe que floresça. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se, não por impulso, mas como um gesto natural, de quem reconhece que fez parte de algo maior, algo que permanecerá ecoando em seu interior por muito tempo.